Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Suzeli, sou professora de Direito Administrativo e nós temos aí um conteúdo bem bacana, bem interessante para a gente trabalhar voltado para concurso público, ok? Então, quando a gente fala em Direito Administrativo, independente da prova que você venha realizar, tá? A gente não tem, obviamente, um direito administrativo adaptado para essa prova ou aquela prova. Então, é um direito que, independente da forma do concurso, do cargo ao qual você vai concorrer, ele vai ser sempre cobrado da mesma forma. Combinado? Então, antes da gente iniciar, da gente falar em direito administrativo propriamente dito, tenha em mente o seguinte. O direito administrativo, ele sempre vai partir do conceito de Estado. Então, quando eu começo a falar, para eu falar de atos, poderes administrativos, enfim, eu tenho que começar do conceito de Estado, Estado no sentido de país. Então, visualize que o Estado exerce três funções básicas. O Estado legisla, administra e julga. Aquele basicão, tá? De que corresponde aos poderes legislativo, executivo e judiciário. Das três funções básicas, legislar, administrar e julgar, óbvio que a que nos interessa é a função ou atividade administrativa, que está ligado ao poder executivo. Tranquilo, coisa básica. Essa função administrativa do Estado, administrar é sinônimo de executar, realizar, colocar em prática. Então, quando eu falo em direito administrativo, eu estou falando de direito é norma, direito é lei, normas administrativas, de um conjunto de normas que vai disciplinar a função administrativa do Estado. Então, é um conjunto de normas, um conjunto de princípios jurídicos, normas e princípios jurídicos que disciplinam, que tratam, que vão estudar a atividade administrativa do Estado, atividade ou função. E quando eu falo em função ou atividade de administrar, é o mesmo que executar. É o policial, é o bombeiro, é o médico, é o professor, é o conselheiro tutelar. Então, visualize que a função de administrar é sinônimo de executar. Perceba que não nos interessa aqui o deputado, o senador, o vereador legislando. E também não nos interessa aqui o juiz, o desembargador lá julgando. Função de legislar e julgar não é o nosso foco. O nosso foco é quem está literalmente no meio, né? Quem está executando, quem está colocando em prática. Então eu tenho uma lei que diz que saúde é um direito de todos, dever do Estado, que educação é um direito de todos, que segurança pública é um direito de todos, dever do Estado. Mas não é o deputado, o senador, o vereador que vai lá garantir a segurança, vai para a rua pegar o bandido, vai fazer uma perícia, vai fazer a guarda de um detento, vai para a sala de aula da aula, vai para o hospital. Quem executa, quem exerce essa função são os agentes do Poder Executivo. Então eu tenho quem legisla, quem julga e quem administra, quem executa. Então o nosso ponto central é esse. A gente parte de um conceito bem básico, bem simples, mas é isso que vai te fazer lá na frente entender o que são atos administrativos, quais são os poderes administrativos. Então, de antemão, visualize uma pergunta que é cobrada lá em Atos, que é uma matéria um pouco mais complexa, que você responderia facilmente se a gente tivesse aqui no iniciozinho. Então, por exemplo, um item que sempre aparece em prova é: um juiz, quando profere uma sentença, o juiz está praticando um ato administrativo? E aí, muitas das vezes eu noto no contato presencial com o aluno que ele, meu Deus, quando o juiz profere uma sentença, ele está praticando um ato administrativo? E aí você tem que ter em mente que quando o juiz profere sentença, ele está julgando. E que dentro do administrativo, para eu falar de ato administrativo, eu tenho que ter a função administrativa. Então, não, o juiz proferir sentença, ele não está praticando um ato administrativo. Porque para que o juiz pratique um ato administrativo, ele tem que estar exercendo função administrativa, de executar, de realizar, e não de julgar. Entende? Então, professora, me dá um exemplo do juiz praticando um ato administrativo, então. Quando ele nomeia um assessor, ao nomear um comissionado para ele não está julgando, perceba, ele está administrando. Então visualize que o ponto central do direito administrativo é você ter a noção de Estado, que esse Estado exerce três funções básicas: legislar, administrar e julgar. Das três funções básicas, a que nos interessa é a função ou a atividade administrativa, que é sinônimo de executar, é o policial, é o bombeiro, é o médico, é o professor, é o conselheiro tutelar, é o agente prisional, é o agente da concessionária de energia, é o servidor da concessionária de água e esgoto tipo CAESB, SEB, que são no âmbito do Distrito Federal, são, né, as duas concessionárias, duas entidades que cuidam de energia, e é o Banco do Brasil, é o rapaz da Caixa Econômica, o empregado da Caixa, do IBAMA, do Ministério da Saúde, enfim, são eles que vão executar a atividade, são eles que vão colocar em prática. Então eu tenho a função administrativa, que é objeto de estudo do direito administrativo. Combinado? Então nosso ponto principal é esse: Estado, função administrativa.
Esta função administrativa, ela é desempenhada por uma estrutura. Então perceba que o Estado tem quem legisla, tem quem julga, concorda? Tem Câmara, Senado, Assembleia, Congresso e tem, por exemplo, tribunais. Não nos interessa. Nós nos interessamos pela função de administrar, pelos órgãos que vão desempenhar. É a escola, é a delegacia, é o Conselho Tutelar, é o Ministério, é o IBAMA, a estrutura, entende? Então, dentro do Estado, eu tenho uma estrutura que vai desempenhar, a função administrativa que vai executar. Dentro do Estado, essa estrutura que vai executar, desempenhar, é o que a gente chama de administração pública. Então, nós temos o Estado que desempenha uma função administrativa, que é de executar, realizar, de colocar em prática. Essa função dentro do Estado é desempenhada por uma estrutura chamada administração pública. Combinado? Vamos lá na tela rapidinho, vamos lá no nosso material só para a gente dar uma visualizada na situação. Então, ó, quando a gente fala em função ou atividade administrativa, e aí eu vou, antes da gente trabalhar com texto, deixa eu colocar aqui o nosso materialzinho. Então, aqui, ó, eu tenho o Estado, confere, vamos botar aqui resumidinho. Esse Estado exerce uma função, também chamada de atividade administrativa. A gente viu que administrar é sinônimo de executar, realizar, é a saúde, educação, segurança, transporte, enfim. E que essa função, ela é exercida por toda uma estrutura chamada administração pública, confere? Então, beleza. E aí nós temos uma estrutura chamada administração pública, beleza, que é quem exerce a função ou atividade administrativa. E, pessoal, essa estrutura aqui, ela é gigante. Escola, delegacia, hospital, é o IBAMA, é o INSS, são os ministérios, as secretarias, ela é gigante, gigante. Portanto, para o Estado poder desempenhar esta função, que a gente chama de atividade administrativa, ele precisa de toda uma estrutura que vai ser dividida entre a administração direta e a administração indireta. Então perceba que a estrutura administrativa que o Estado tem para executar, realizar, por ser gigante, ela é dividida entre administração direta e indireta. Então, simbora. Bora avançar o nosso material e vamos puxar para cá, já que a nossa tela ali finalizou. Deixa eu só diminuir porque eu vou precisar muito da tela do pedacinho ali. Então, ó, administração pública, concorda? Então, nós vimos que a estrutura que o Estado tem para executar é a administração pública, que é dividida entre a administração direta e a administração indireta. Beleza. A direta é composta por União, Estados, DF, municípios. A indireta é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, ok? Então eu tenho direta de um lado, indireta do outro. A direta é composta por União, Estados, DF, municípios, e a indireta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade economista. Então, se você fala, olha, Suzeli, eu trabalho, por exemplo, na Polícia Civil do DF. Ah, você trabalha na Polícia Civil do DF? Então, você pertence à administração direta. Não, Suzeli, eu trabalho no INSS. Ah, INSS é uma autarquia. Então, eu trabalho na administração indireta. Não, eu sou servidora do MPU. Ok, eu trabalho no Ministério Público da União, então trabalha na direta. E se você fala, por exemplo, não, eu sou empregado do Banco do Brasil é a sociedade economista, pertence à administração indireta. Direta de um lado, indireta do outro. E eu te pergunto, qual que é melhor, hein? Trabalhar na direta ou na indireta? É melhor você trabalhar na administração direta, União, Estados, DF, municípios, ou na indireta? Qual que é melhor? Na verdade, bem verdadeira, para ser sincera, hoje em dia qualquer uma das duas, né? Onde Deus abençoar, a gente vai, porque tá difícil. Mas qualquer uma das duas serviria, tá? Agora, bora devagarzinho. Para um pouquinho, olha aqui para mim, ó. Rapidinho, só pra gente comentar um detalhezinho. Visualize que aí não se perde não, porque aqui a ideia é que você conheça o administrativo, sem decorar nada, a gente não vai decorar nada. Então, saúde, educação, segurança, transporte, o serviço público, a atividade administrativa pode ser executada diretamente pelo próprio Estado. União, Estados, DF, municípios. Quando o serviço é feito diretamente pelo município, pelo GDF, que é o Governo do Distrito Federal, pela União,
O serviço é feito de forma direta, a administração ela é direta. Agora, se o serviço está na mão de uma autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade, a administração pública, o serviço está sendo executado de forma indireta. Então, aqui tudo tem uma lógica que a gente não decora. Então, quando eu falo, olha, gente, segurança pública no âmbito do DF é exercido pelo próprio GDF, pelos policiais civis, militares, os bombeiros, que são agentes do DF, do próprio DF. Ah, então eu tenho uma execução sendo feita de forma direta. Mas quando eu falo, não, gente, energia no Distrito Federal, quem realiza, quem executa é a SEB, a Companhia Energética de Brasília, que é uma sociedade de economia mista. Então a execução é feita de forma indireta, não é o DF quem está executando, é a SEB. Então eu tenho aí uma administração sendo feita de forma indireta. Então a administração é o mesmo que administrar, é o mesmo que executar. A execução pode ser feita de forma direta ou indireta. Quando é feita diretamente pelo Estado, União, Estados, DF, municípios, a execução é direta. Quando é feita por autarquia, fundação, a execução se dá de forma indireta. Agora, em prova, muitas das vezes você vai encontrar isso um pouco diferente. É um sinônimo, vai estar falando a mesma coisa, mas vai utilizar uns termos jurídicos do direito administrativo, tá? Então, em prova você não vai encontrar, o serviço é feito de forma direta, ou o serviço foi feito pela administração. Não necessariamente. Você vai encontrar alguns termos que vão refletir isso aí, automaticamente. Vamos lá no nosso material? Vamos lá na nossa tela? Então, ó, toda vez que o serviço é executado diretamente pelo próprio Estado, diz-se que o serviço foi executado de forma centralizada. Então, toda vez que o serviço é feito por União, Estados, DF, municípios, pela administração direta, a gente chama de serviço centralizado. Centralizou, não passou para ninguém. É o próprio Estado, é o próprio GDF, é o próprio Goiás, próprio município de Águas Lindas, de Ribeirão Preto. É o próprio Estado quem está executando. Agora, se o Estado pega o serviço e passa para uma das entidades da indireta, o serviço que era centralizado passa a ser um serviço descentralizado. Então eu tenho a centralização do serviço e a descentralização no serviço. Pessoal, isso aí é prova de administrativo. Eu chamo esse conteúdo do coração do administrativo, é onde pulsa, não tem para onde correr. Então a execução sendo feita pela administração direta é chamada de administração centralizada. Agora, quando o serviço está na mão de uma autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, a gente chama de serviço descentralizado. Descentralizou, transferiu, passou para outra entidade. Combinado? Então, na prova vem igual como se você nascesse menino pequeno sabendo disso. Na prova vem apenas então somente trata-se de um serviço centralizado. Ponto final. O serviço de segurança pública no DF é um serviço centralizado. Você já tem que saber se o serviço, se ele é centralizado, ele está sendo executado pela administração direta do Distrito Federal. Mas, por exemplo, a gente já citou a SEB, Companhia Energética de Brasília, que é uma sociedade economista, e aí vão falar, a SEB executa um serviço descentralizado. Exatamente. SEB é uma sociedade economista, portanto, integra os quadros da administração indireta, centralizada de um lado, descentralizada do outro. Combinado, povo? Agora, ó, vamos bonitinho. Toda vez que o Estado fala, não, peraí, governador, vamos pegar aqui governador do DF, quando ele fala, não, esse serviço, deixa comigo, eu mesmo vou executar, e o próprio DF vai executar de forma centralizada, deixa esse serviço comigo e tal. Toda vez que o serviço é executado de forma centralizada, quando o próprio Estado executa, o próprio GDF, para o DF executar o serviço, ele vai ter que criar um órgão, não vai? Então, por exemplo, para cuidar de educação, tem que ter uma escola. Para cuidar de saúde, tem que ter hospital. Para cuidar do conselho das crianças, tem que ter um conselho tutelar. Toda vez que o serviço é centralizado no próprio Estado, ele precisa criar um órgão. Ao centralizar o serviço, o Estado tem que criar um órgão. Então, por exemplo, ó, vamos colocar aqui nesse cantinho, Distrito Federal. E aí você tem, por exemplo, o governador do DF. E aí você tem, na área de segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública, SSPDF. Subordinado à Secretaria de Segurança Pública, eu tenho os 3 órgãos do DF que cuidam de segurança pública. Polícia Civil, Polícia Militar
e CBM, Corpo de Bombeiros Militares. Então perceba que o serviço está na mão do DF, mas para o DF executar o serviço ele teve que criar alguns órgãos. E aí você tem primeira delegacia de polícia, segunda, terceira, 24ª, 15ª, os quartéis da PM e quartel dos bombeiros, quartéis dos bombeiros. Então perceba que para o serviço ser, olha aqui, ó, centralizado no DF, o DF precisou criar órgãos, senão não teria como. Troca o exemplo, professora? Troco. Vamos botar aqui, ó, DF, governador, que é quem comanda o DF. Vamos botar aqui, ó, Secretaria de Estado de Educação do DF. A Secretaria de Educação, que tem subordinada as regionais de ensino, e abaixo das regionais vem todas as escolas públicas do DF. Perceba que o serviço está na mão do DF, é um serviço centralizado, mas para o DF executar o serviço ele teve que criar alguns órgãos, as escolas, a regional de ensino, a Secretaria de Educação. Combinado? Deixa eu apertar aqui, ó, bem apertadinho, União Federal, e aí você tem União Federal, Presidente da República. Beleza. E aí, ó, abaixo do presidente, por exemplo, eu tenho o Ministério da Defesa. E aí, subordinado ao Ministério da Defesa, bora botar aqui os 3 órgãos que cuidam da defesa do nosso país: o Exército, Marinha e Aeronáutica. Então perceba que a defesa, né, do país, Forças Armadas, trata-se de um serviço que é centralizado na União. Só que para a União executar o serviço, ela teve que criar vários órgãos: Ministério da Defesa, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Então, visualize esse esqueminha, porque eu estou falando aqui, ó, de serviço sendo executado de forma direta pelo DF, direta pela União, direto de novo pelo DF, e toda vez que o serviço é executado de forma direta, é um serviço centralizado, só que para o serviço ser centralizado é necessário criar órgãos. Combinado, povo bonito? E aí, ó, bora ali voltar então. Tá aqui, ó, o esqueminha da gente. Então, para o serviço ser centralizado, é necessário criar o órgão. E o nome da técnica de criação de um órgão público é o que a gente chama de desconcentração. Combinado? Desconcentração. Então, desconcentrar é criar um órgão. Toda vez que se cria um órgão, ocorre uma desconcentração. Então, vamos devagarzinho. Vamos voltar ali no nosso esqueminha. Professora, me explica aí melhor. Tá aqui, ó. A gente não falou que segurança pública é um serviço centralizado no DF, não é? Mas para o DF cuidar de segurança pública, não precisou criar a Secretaria de Segurança Pública, não precisou criar a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Bombeiro, os quartéis, as delegacias, e tanto a Secretaria como as polícias não são órgãos, e ao criar órgãos, o que ocorreu foi uma desconcentração. Combinado, povo? Então, ó, o Serviço de Segurança Pública no DF é um serviço centralizado e desconcentrado. Centralizado por quê? Porque está sendo feito pelo próprio DF. E desconcentrado por quê? Porque para o DF executar o serviço ele teve que criar órgãos, e ao criar órgãos ocorreu uma desconcentração. Mesma coisa aqui, ó, educação no DF, a gente já viu que é um serviço centralizado, só que para o DF executar a educação, ele teve que criar a Secretaria de Educação, as regionais de ensino, as escolas, ou seja, criar os órgãos. E ao criar os órgãos ocorreu uma desconcentração. Ok? Então, educação no DF é um serviço centralizado e desconcentrado. A mesma coisa que a União. União executa o serviço centralizado, que é na área de defesa, né, de Forças Armadas, mas para isso criou vários órgãos, e ao criar os órgãos ocorreu uma desconcentração. Combinado? Toda vez, hein, povo, que o serviço for centralizado, ele tem que ser desconcentrado. Eu não tenho como falar de educação, saúde, segurança, etc., se não for através de um órgão. Então, eu tenho a desconcentração, que é a criação de órgãos, e aí toda vez que o serviço é centralizado, ele tem que ser desconcentrado. Combinado? Tranquilo? Agora, ó,
Bora avançando, bora devagarzinho. Professora, então desconcentração e centralização é a mesma coisa? Não, pessoal. Centralizar é quando o Estado executa o serviço diretamente. E desconcentrar é quando esse Estado cria um órgão. Ei, professora, o que precisa para criar um órgão, uma secretaria, uma delegacia, um quartel, uma escola, um hospital? Lei. Tem que ser através de uma lei, tá? Só que órgão tem um pequeno probleminha que é o que embaça aqui o meio de campo. Qual é o probleminha de órgão? Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Melhorar aqui, ó. Tem que ser através de uma lei, ok? Órgão não possui o que a gente chama de personalidade jurídica. O problema de órgão é esse. Órgão não possui personalidade jurídica. Nenhum órgão tem personalidade jurídica. Deixa eu abrir aqui um asterisco aqui no cantinho, ó. Vamos botar aqui, ó. O que é personalidade jurídica, professora? Assumir direitos e deveres em nome próprio. Assumir direitos e deveres em nome próprio. Órgão não assume direitos e deveres em nome próprio, tá? Órgão não tem personalidade jurídica, órgão não tem. Ele não assume direitos e deveres. Então, por exemplo, ó, se no hospital um paciente vem a morrer por erro médico, e aí a família do paciente quer processar, e aí vai entrar com uma ação contra o Hospital Regional de Ceilândia, o Hospital Regional de Taguatinga, o Hospital Municipal lá, sei lá, de Ribeirão Preto. Não, porque o hospital é órgão, e órgão não possui personalidade jurídica. Não se processa escola, escola é órgão. Não se processa hospital, não se processa delegacia, não se processa quartel da PM, não se processa conselho tutelar. Todos são órgãos e órgão, olha, mas de jeito nenhum, não tem personalidade jurídica. Então a ação é contra quem, professora? Uai, se a pessoa morreu no hospital público do DF, que não posso processar o hospital porque ele é órgão, eu vou processar o próprio Estado, tá? Então órgão é igual menino pequeno ruim, que faz as coisas erradas e não assume. Quem vai assumir é a União, Estados, DF, municípios. E se o problema, o hospital for o HFA, Hospital das Forças Armadas, que é um órgão, só que é órgão da União. Quem é que vai responder? A União. Então a pessoa vai processar diretamente a União. Não, professor, e se o problema que a pessoa teve, por exemplo, foi com a Polícia Federal, sabe? Foi o policial federal que fez alguma coisa que... Não estou entrando no viés que foi por querer ou sem querer, mas numa atuação aí, a PF precisou, né, sei lá, perseguir um veículo, ou enfim, alguma coisa, enfim, não sei. E aí acabou atingindo um particular. E aí esse particular quer processar, não pode processar a Polícia Federal, PS é órgão, PF é órgão, vai ter que processar a União. E por aí vai. E se for, por exemplo, a Polícia Civil do DF? Mesma coisa. Se for a Polícia Civil do DF, a ação não pode ser contra a Polícia Civil, a 17ª Delegacia. A ação vai ter que ser contra o Distrito Federal, tá? Já que a Polícia Civil é um órgão do DF, então a ação é contra o DF. Órgãos não possuem direitos e deveres. Combinado, povo bonito? Então, vamos resumir tudo. Toda vez que o serviço é executado, aí peraí, bora ali, bora mais, ali aonde? Ali atrás. Quando eu falo de direito administrativo, eu estou falando do Estado. Estado no sentido de país. Que o Estado exerce 3 funções básicas. Das 3 funções, a que nos interessa é a função administrativa, que é exercida por uma estrutura. Isso aqui é a estrutura, chamada administração pública. Lembrando-se que função de administrar é o mesmo que executar, realizar, colocar em prática. E essa execução pode ser feita diretamente pelo próprio Estado ou a execução pode ser feita de forma indireta. Quando o serviço é executado diretamente pelo Estado, é porque ele está sendo feito por União, Estados, DF, municípios. Quando o serviço é feito indiretamente pelo Estado, está sendo feito por autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. Toda vez que o serviço, vamos supor que o governador, o presidente, o prefeito fala, não, peraí, deixa comigo, o presidente fala, deixa comigo, o governador do DF, deixa comigo, o prefeito do município, deixa comigo, ou o governador do estado fala, deixa comigo. Se o serviço vai ser executado diretamente pelo Estado, a gente chama esse serviço de serviço centralizado.
E só que para o Estado centralizar o serviço, ele precisa criar um órgão. E aí ocorre uma desconcentração. Só que para criar órgão, como é que cria? Um ministério novo, uma secretaria nova, um hospital, tem que ser através de uma lei. Se alguém for aprofundar e te perguntar que lei que é, vai dizer que é uma lei ordinária. É uma lei ordinária, tá? E a principal característica é de que o órgão não tem personalidade jurídica, não assume direitos e deveres em nome próprio. Dá uma olhada aqui para mim, vamos dar uma conversada um tiquinho. Então, ó, repito muito, você vai me escutar muito falando isso aqui. Essa matéria é a nossa matéria mais importante. Você precisa dominar a estrutura administrativa do Estado. Você tem que entender direitinho quem é direta e indireta e como é que ela funciona. Então, a direta é uma administração centralizada, que funciona através da criação de órgãos. Toda vez que se cria o órgão, o nome da técnica de criação de órgão é a desconcentração. Beleza. Só que para desconcentrar, para criar um órgão, é necessário lei. Então, o governador, presidente e prefeito, eles não podem simplesmente pegar um papel e uma caneta e começar. Cria a secretaria, cria a delegacia, cria o hospital. Tem que ter lei votada e aprovada pelos deputados. Então, visualize que o governador, presidente e prefeito, ao decidirem executar o serviço de forma centralizada, ou seja, de forma direta, tem que criar órgãos, mas esses órgãos dependem de lei. Não é assim chegar e vou criar e pegar o papel e a caneta e criar um órgão. Tem que ter lei votada, aprovada, bonitinho. Só que órgão tem aquele problema que eu te falei. Órgão não tem personalidade jurídica. Então, o que isso significa? Que órgãos não assumem nada. Então, inclusive, não assume nada, direitos e deveres. Então, por exemplo, água, luz, telefone, mesa, cadeira, viatura, combustível, salários, aposentadorias. Então, toda vez que se cria um órgão, tem que se pensar muito bem se vai criar, se vale a pena criar, se tem como criar. Por quê? Porque órgão é uma despesa ad eterno. Então, assim, vai criar um hospital novo, beleza, tá precisando demais, né? Demais. Mas aí tem que fazer a licitação, construir o hospital, aí vem o custo da obra pública do hospital, aí vem o equipamento, é a maca, é a cadeira, é a mesa, é o aparelho de raio-x, tem toda a estrutura física para montar, não é? Que são os móveis, a ambulância, tudo. Depois tem que fazer concurso, botar servidor, e aí vai ter médico, enfermeiro, e tem que pagar o salário desse pessoal. E lembrando-se que servidor é ad eterno, não é para sempre. Porque ele vai trabalhar a vida inteira, ele vai se aposentar, o Estado paga a aposentadoria dele, depois que ele morre, deixa uma pensão por morte para os dependentes. Então, é uma despesa ad eterno, tem que tomar o poder público, ele tem que ter responsabilidade. E outra, além do Estado custear toda a despesa do órgão, se órgão causar um dano, se alguém se sentir prejudicado e quiser processar, tem direito, óbvio, e aí não é o órgão quem vai pagar é o próprio Estado. Então, o governador, presidente e prefeito, eles precisam muito avaliar a necessidade e a possibilidade de criação de um órgão. Você vê que a gente, como cidadão, às vezes a gente acaba, mas tem que criar mesmo, tá? Por que não cria uma escola nova? Porque as coisas não são exatamente tão simples assim, apesar de precisar, né? Às vezes, muitas das vezes, aliás, às vezes não. Então, a ideia é o seguinte, presidente, governador e prefeito, e aí eles chegam, quando eles assumem um comando, quando eles tomam posse, eles chegam todos empolgados, e porque eu vou criar escola, eu vou fazer aquilo, pode ver, né? Na campanha eleitoral, todos acabam prometendo, eu vou aumentar isso e aquilo, as delegacias e tal, e você nota que depois, quando chega lá, nada disso acontece. E você fala, poxa vida, né? Por que não faz? Na verdade, porque quando eles, na maioria das vezes, presidentes, governadores e prefeitos, às vezes eles não têm uma visão correta de administração pública, tá? O que é péssimo, né? Não precisa nem entrar no comentário. O que às vezes é péssimo. Então, quando eles chegam lá, eles notam que a coisa não é exatamente assim. Então, e aí tem toda uma assessoria jurídica. Então, o primeiro dia de presidente, governador e prefeito, eles são colocados numa cadeirinha assim, senhor governador, nós somos da sua assessoria jurídica e nós estamos aqui para lhe prestar uma assistência e para dar uma ideia geral do que é a administração. Aí começa, tipo o que nós estamos fazendo aqui, uma aulinha aí de administrativo. E aí pergunta, governador, por exemplo, né, presidente e prefeito, governador, o senhor vai criar órgãos? Eu vou criar escola, delegacia. Governador, mas tem calma, porque não é exatamente assim. Primeiro, tem que ter lei, viu? Aí já começa, tem que ter lei? Mas não sou eu sozinho, não? Não. Então, assim, tem que ter lei,
tem que ser votado e aprovado e toda a despesa do órgão fica a cargo do presidente, do governador, do governo, né? Então não é tão simples assim, tá? Vamos dar uma pausa na nossa aula, encerrar nossa aulinha número 1 inicial e a gente dá sequência às demais aulas de administrativo.